Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, segunda-feira, 2 de agosto de 2021, estamos na 18ª semana do Tempo Comum. E o evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 21. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas, quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhe vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. A gente pode observar, amados irmãos e irmãs, Jesus diz, dai-lhe vós mesmos de comer. É uma frase de efeito bastante forte, mas o que realmente se tratava naquele momento? Bom, a Galileia, amados irmãos e irmãs, ela não era muito diferente do nosso Brasil hoje, ou seja, era um lugar de poucos ricos e de muitos pobres. E, como tudo para eles era uma questão religiosa, eles pensavam o seguinte, que se os homens tivessem fé, Deus iria cumprir as promessas de prosperidade, a chamada teologia da prosperidade. E assim, acreditava-se que quem tem bens materiais é porque também tem muita fé. E, infelizmente, aqueles que não têm nada, os pobres, é porque não tinham fé. Assim, o Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, ele tem uma intenção bastante interessante, Por quê? Ele nos convida a quebrar isto. Porque o que é que Jesus diz? Dai-lhe vós mesmos de comer, Então, ele nos convida a quebrar esse paradigma e nos convida à partilha. Não, quando a gente tiver muito, A gente às vezes costuma dizer, quando eu ganhar na loteria, quando eu receber isso, quando eu fizer aquilo, eu vou fazer esse bem. Mas Jesus não convida a gente a partilhar quando a gente tiver muito. Ele nos convida a partilhar o pouco que nós temos, O que dizia o discípulo, só temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. Ele diz, dai-lhe vós mesmos de comer. Mostrando, amados irmãos e irmãs, Jesus nos mostra que a pobreza não é exatamente fruto da falta de fé, mas sim é fruto da ganância e da falta de partilha. Assim,
que nós, amados irmãos e irmãs, hoje possamos perceber que hoje o milagre que tem que acontecer não é o milagre da multiplicação, mas sim o milagre da partilha. Olha que legal, né? Porque hoje, né, lembrem, se a partilha estivesse acontecendo, não teríamos tantos pobres, né? Não teria tantas pessoas passando necessidade. Então, um forte abraço a todos, né? Que Deus possa tocar no coração de cada um de nós e principalmente, né, que Ele nos faça, né, realizar esse grande milagre, né, que é o milagre da partilha. Porque a gente sabe que onde, né, tem amor, amados irmãos e irmãs, também haverá partilha. E é claro, onde há partilha, há Deus. E onde há Deus, nada falta. Um grande abraço, que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha um bom dia.